E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Finalmente vamos falar do concurso da PGE Roraima aqui no nosso canal no YouTube, tá? E eu peço desculpas para você pelo sumiço, é que a vida não tá fácil mesmo, sabe? Tá com muito processo da Procuradoria, o mestrado que eu tô fazendo também tá me comendo alguns dias da semana, acabou que eu me enrolei com outras atividades também, tem aula para gravar, tive que fazer umas palestras por aí e tal, então acabou enfim, que eu me perdi um pouco e não consegui gravar vídeos novos aqui para o canal, né? A gente sempre tem os cortes das nossas aulas, que com certeza são muito úteis para quem está estudando, mas vídeo novo, analisando edital, falando um pouco de estratégia de estudos, eu não consegui trazer nos últimos dias, mas agora a gente vai falar aqui da PGE Roraima, tá? E eu já adianto, a minha tese é, a PGE Roraima é o concurso para quem está com um pouco de dinheiro sobrando, porque as passagens estão bem caras, e ainda não tá se sentindo naquele melhor nível para competir, ele sabe, tipo na PGM São Paulo, de repente nesses concursos que tem uma concorrência maior, assim. Por quê? Porque a PGE Roraima, até pelos preços da passagem, vai ser um concurso com uma concorrência baixa. Sabe, as passagens estão bem caras, então o número de inscritos deve ficar ali abaixo de 1.000, sabe? E inclusive muitos candidatos muito bons vão preferir fazer PGM São Paulo. Aí você até pensa, mas a data não é igual, o cara pode fazer as duas. A data da segunda fase coincide, tá? Então assim, muita gente boa vai fazer PGM São Paulo e falar, eu nem vou para Roraima. Ou vai fazer as duas, passa nas duas primeiras fases e falar, eu vou fazer a segunda fase aqui de São Paulo, porque, enfim, provavelmente fica mais perto da casa dessa pessoa e tal, né? Então, por tudo isso, PGE Roraima é uma ótima oportunidade para essas pessoas, tá? Com dinheiro para passagem e já tá naquele bom nível de estudos, mas ainda não se sente ali naquele nível mais top, assim, sabe? Essa pessoa tem chance aqui e eu penso que tem pouquíssima chance lá na PGM São Paulo. Mas eu vou explicar esse raciocínio de uma forma melhor ao longo dos vídeos, quando eu for analisando alguns pontos específicos do edital, beleza? Então vamos lá, começando bem rápido aqui esse nosso vídeo de análise, tá? PGE Roraima, remuneração inicial já é 33 mil, tem honorários, pode advogar, é carreira top lá em Roraima, sabe? Você vai ganhar o teto rapidamente e vai ter uma grande qualidade no seu trabalho, assim, sabe? Então, assim, não é por causa de remuneração ou de aspectos da carreira que você deixa de ir para Roraima, não. Lá é muito bom mesmo, é bem remunerado, é um bom trabalho. O problema de Roraima é só geográfico, sabe? Fica distante do resto do Brasil. Então, se você não é de Roraima, provavelmente você vai pegar voos muito longos para visitar sua família e tudo mais. Esse é o defeito, vamos dizer assim, mas não é nada que a instituição possa fazer, obviamente. Banca CESP, que é a banca aí que está monopolizando os concursos de procuradoria em 2023, né? Não exige prática profissional, tá? Então, mesmo você que está no fim da graduação, já pode ir lá fazer a PGE Roraima. Lembrando que só vai exigir os documentos no momento da posse, né? Então, ainda que você ainda esteja, sei lá, no 9º período da faculdade, nem fez OAB, você pode fazer o concurso, de repente você faz OAB aí até o fim do ano, quando você for nomeado ali, meados do ano que vem, pronto, tá tudo certo ali, você já tem condições de assumir o cargo. Pode advogar, são apenas 5 vagas no edital, tá? 4 vagas para ampla concorrência e uma para cadastro de reserva. Entendo que PGE Roraima vai nomear o cadastro de reserva inteiro. É muito difícil isso não acontecer, tá? Por quê? Porque a gente está no período com muitas provas, então todos os concursos têm muita rotatividade, porque um canibaliza o outro, e Roraima tende a ser um dos menos escolhidos, justamente pela distância geográfica, tá? Então, assim, embora sejam só 5 vagas, vai chamar bem mais que isso, ok? As inscrições já começaram, né? E vão até o dia 5 de maio, dia 3 de maio, então você ainda tem um bom tempo aí, você ainda tem umas 2 semanas e meia, quase 3 semanas para fazer essa inscrição. O preço, R$170, a inscrição aqui com preço bem justo, bem ok, só que não é esse o problema, né? O problema são as passagens aéreas, e aí de muitas localidades do Brasil, as passagens aéreas para Roraima já estão chegando ali nos R$5.000, sabe? Então assim, é muito difícil achar uma abaixo de 2.000, talvez só Manaus, não sei, mas na maioria dos locais você já vai pagar mais de R$2.000 para ir para Roraima, tá? E muitas vezes você vai pagar aí 3, 4, 5 mil reais. Então, realmente não é fácil fazer esse concurso do ponto de vista financeiro. Isso, claro, é muito ruim, mas para quem tem o dinheiro para gastar, é bom, tá?
Por quê? Porque muita gente boa, muita gente que talvez ficasse na sua frente no concurso, vai deixar de fazer a prova por causa dessa limitação. E aí, se você pensar que a gente está tendo concomitantemente as 3 carreiras da AGU, PGM São Paulo, PGE São Paulo dando notícia de vida aí, não sei se você acompanha lá o perfil do Só Procuradorias, mas esse dia ele já postou lá uma mensagem subliminar falando que PGE São Paulo deve estar aparecendo. Eu conheço o Lucas, quando ele faz isso é porque alguém já soltou alguma fofoca pra ele, assim, sabe? Então provavelmente a gente deve ter PGE São Paulo aí, sei lá, talvez fim de ano, talvez ano que vem. A gente já falou um pouquinho disso lá no perfil no Instagram também. Então, assim, são vários concursos grandes, médios ou grandes acontecendo, o que acaba esvaziando o interesse aqui pela PGE Roraima, tá? Então, assim, é um concurso que já não teria tanto interesse só pela distância e pelo fato de ter outras provas com maior número de nomeações, mas se a gente somar esse período de passagens aéreas muito caras, acaba virando de fato uma oportunidade para quem tem condições de fazer essa prova, ok? Primeira fase, né? Dia 2 de julho, tá? 150 questões, certo ou errado, tá? Não é múltipla escolha, A, B, C, D, E, é certo ou errado, e uma questão errada anula uma certa, tá? Existem algumas estratégias diferentes aqui para você adotar na prova. Você que está num nível muito bom mesmo, tá? Você pode deixar várias questões em branco, por quê? Porque você está tão bem que você vai conseguir acertar um bom número de questões. Então, o que você não sabe, você pode se dar o luxo de deixar em branco, não negativar essas daí, ficar só com o 0, né? Vamos dizer assim. E, com isso, ficar em uma boa colocação e tá entre os 40 aprovados para a prova discursiva, tá? Mas é você que está num nível muito bom, muito alto. Você que está meio mais ou menos, sabe? Ah, eu comecei a estudar forte só agora em janeiro, ou eu comecei a estudar bem ano passado, mas eu tive uns contratempos aqui e ali, então acaba que o meu estudo está um pouquinho intermitente, sabe? Ou de repente você, por exemplo, ficou a 1 ou 2 pontos ali na AGE Minas, sabe? É um bom critério. Olha, você ficou a 1 ou 2 pontos na AGE Minas, você tá bem. Só que você não tá arrebentando, porque afinal, senão você teria passado na AGE Minas, né? Então você que tá nesse nível, sabe? Eu tô bem, mas não tô arrebentando. É melhor você marcar o máximo de questões aqui, tá? Não deixar muita questão em branco, não. Eu sou da filosofia de não deixar nenhuma questão em branco na prova, se você já não está num nível muito alto, tá? Mas, se você não está com essa segurança toda para marcar 150, beleza, mas deixa ali 5, 6 questões em branco, aquele assunto que você realmente não faz ideia do que está acontecendo. Você nem entende as expressões que o examinador usou. Se for qualquer questão que você tem uma mínima noção, tem uma mínima ideia de para onde chutar, confia no seu instinto e chuta, tá? Por quê? Porque o normal em concurso é reprovar, cara. Então, assim, você tem que arriscar um pouquinho, dar essa sorte de repente acertar 3, 4 questões a mais no chute, fazer uma notinha um pouquinho maior e buscar uma segunda fase que talvez você não pegasse se deixasse muitas questões em branco, ok? E são 4 horas e 30 minutos para fazer a prova. É bastante tempo, tá? 150 questões, certo ou errado, em 4 horas e 30 minutos é um formato bem tranquilo de prova. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a própria banca já está fazendo a análise que esse é um concurso que vai ter uma concorrência um pouco menor. Então eles não podem apertar muito nessa primeira fase, tá? Provavelmente o nível das questões nessa primeira fase não será aquele nível super alto. Fácil? Não, nunca é fácil, tá? Não existe concurso de procuradoria fácil, pode tirar essa ideia da cabeça. Mas, de vez em quando a banca CESP faz algumas provas com questões mais possíveis, sabe? Então você olha, o grande exemplo que a gente tem nos últimos anos é a PGE Paraíba, né? Foram questões bem razoáveis ali sendo cobradas, sabe? Essa prova da PGE Roraima deve seguir esse patamar. Então, sendo muito honesto aqui, o que eu faria na sua situação? Eu faria um estudo muito baseado em lei seca, tá? Súmulas e aqueles conceitos mais básicos, para tentar garantir o máximo possível de questões fáceis na prova, tá? Sabe aquele assunto super complexo que você viu na faculdade, depois estudou no cursinho, até hoje não aprendeu direito? Pois é, esse daí você pode meio que deixar de lado aqui na PGE Roraima, sabe? Se concentra naquilo que é mais fácil, que você pode acertar e só precisa revisar, só precisa memorizar um pouquinho melhor, só precisa ler de novo a Lei 14.133, sabe? Se concentra nisso nessa prova. Provavelmente o nível das questões deve vir um pouquinho abaixo da média
das grandes procuradorias. Isso favorece quem faz esse estudo mais raso, porém mais amplo, né? Vendo o máximo possível de assuntos até a data da prova. Como a prova é em julho, você ainda tem um bom tempo até lá, você ainda tem 2 meses e meio, dá para ver muita coisa. Dá para fazer uma revisão bem completa aqui dos assuntos, ok? E aí, sem querer ficar fazendo o merchan, né? Mas no sprint final do Revisão PGE para a PGE Roraima, a ideia é justamente essa, tá? É trazer para você materiais resumidos de todos os assuntos, porque a gente entende que dá tempo de você ver até o dia 2 de julho esses materiais resumidos e chegar bem preparado para essa prova, ok? A segunda fase é em agosto, veja, é logo depois, só um mês depois, né? Questão interessante aqui nessa discursiva, tá? Não tem peça processual. Isso faz, mais uma vez, com que essa discursiva seja mais fácil que uma discursiva normal de procuradoria. Você não tem que aprender modelos e requisitos de contestação, de apelação, de agravo de instrumento, de RESP, de recurso extraordinário, de recurso ordinário, ordinário constitucional, sabe? Nada disso. Você só precisa ter um bom modelo, uma boa ideia de estruturação de um parecer jurídico, que vale 70 pontos, tá? Em 90 linhas, e 3 questões de 10 linhas cada uma, valendo 10 pontos. Veja que é uma prova discursiva bem mais tranquila que uma discursiva normal de procuradoria também. Isso, claro, pelo desenho do edital. Na prática, eles podem cobrar um tema super difícil e virar uma prova quase impossível? Até pode, mas não vai acontecer, sabe? Por quê? Porque só passam 40 para essa discursiva. Então, eles não podem eliminar muita gente aqui. Se eles fazem uma prova muito difícil e elimina muita, eles não vão ter quem nomear depois. Só foram 40. Então, assim, quem tiver aprovado nessa prova objetiva, tiver entre esses 40, cara, já tá com uma mão no cargo ali, sabe? Por quê? Porque muito provavelmente, devido à rotação do cadastro de reserva, vão acabar nomeando todo mundo, ou quase todo mundo, ao longo ali dos 4 anos, e na discursiva não deve reprovar tanta gente assim. É uma discursiva um pouquinho mais fácil, porque não cai peça processual, e eles não têm muito espaço para cobrar uma prova bem difícil aqui. O tempo para fazer a prova é razoável também, é 4 horas, tá? 20% da nota tá só em questões de língua portuguesa, sabe? Gramática, redação ali, correção gramatical, né? E você tem que fazer pelo menos 50% na nota no parecer, e 50% na soma das 3 questões, tá? Então, assim, as 3 questões valem 30 pontos somados. Você tem que fazer pelo menos 15 aqui. Então, veja que essas eliminações aqui, fazer 50% no parecer ou 50% nas questões, vai eliminar algumas pessoas. Não é nada impossível de alcançar, mas certamente elimina alguns, de forma que dos 40, a gente deve ter ali 30, 35 aprovados nessa discursiva. Esses 30 aprovados, muito provavelmente, serão nomeados ao tempo, no prazo de validade do concurso, ok? As disciplinas cobradas também são aquelas disciplinas mais comuns para a procuradoria, tá? Então a gente tem aqui o que a gente chama de núcleo duro, né? Constitucional, administrativo, processo civil, tributário e direito civil, além de trabalho, processo, trabalho, ambiental, financeiro e previdenciário. A única disciplina aqui que é mais ou menos incomum é previdenciário. Mesmo assim cai, ali metade das procuradorias cobra previdenciário. As demais são só as disciplinas de sempre de toda a PGE, tá? Então, visto tudo isso, qual é o cenário que a gente tem? É um edital que desenha uma prova fácil de estudar, tá? E uma prova relativamente fácil também no seu formato. 150 questões certo ou errado é bem mais fácil do que 100 questões de múltipla escolha, você tem que ler menos, tá? A prova discursiva é só um parecer, você não tem peça processual, é só um parecer e 3 questões pequenas. Então é uma prova com o formato mais fácil. O nível das questões, é claro que a gente não sabe com antecedência, mas também não deve ser um nível absurdo, porque o número de inscritos vai ser pequeno, tá? Então, tudo isso desenha uma prova mais amigável para quem não está naquele nível mais alto ainda, sabe? Para quem está naquele nível da briga, ali quase passando, de repente já beliscou uma ou outra aprovação em PGM menor, mas nunca em uma PGE, sabe? Essa prova é uma grande oportunidade para isso. O grande ponto fraco é o preço das passagens, e aí você realmente tem que fazer essa análise. Se você está num nível muito baixo de estudos ainda, começando agora, penso eu que é melhor você deixar passar essa oportunidade aqui para economizar esse dinheiro das passagens para quando você já estiver num nível melhor nos seus estudos. Agora, se você já está naquele nível mediano, quase passando, cara,
faça um esforço para fazer a PGE Roraima, porque vale a pena. Esse concurso, ele acaba, devido a todas essas circunstâncias e ao formato do edital, ele abre uma oportunidade melhor do que a média das PGEs. Beleza, galera? É isso aí, muito obrigado pela atenção, deixa o like no vídeo aqui se gostou do conteúdo, se inscreve no canal e vamos juntos!